primeiramente te agradecer porque o Senhor nos deu a oportunidade mais uma vez de estar na tua casa de oração, onde nós temos o privilégio de encontrarmos com o Senhor e ser abençoado por ti. Te agradecendo pelo dia que passou, pelas atividades, o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos sustentou. E agora estamos aqui de joelhos, Senhor, para te agradecer tão rica a bênção que tem derramado sobre cada um de nós. Neste momento nós iremos repartir o pão da vida, Senhor. Nós queremos te pedir, primeiramente, que o Senhor possa perdoar o pecado do teu servo, o irmão Jardel, o teu filho que o Senhor escolheu para estar conosco nessa noite. Que o Senhor possa perdoar os seus pecados, suas falhas, suas fraquezas. Às vezes que ele tem entristecido o teu Santo Espírito. E assim você poderá usá-lo poderosamente nessa noite, para que a mensagem que o desejo que a tua igreja ouça nessa noite, e que essa mensagem seja um momento que possa fazer diferença na vida de cada um de nós. Que nós possamos voltar revigorados a nossa fé para os nossos lares. E que essas bênçãos possam ser estendidas aos nossos amigos que nos visitam nessa noite, que eles também possam se sentir abençoados por ti, e possa ter a certeza que tem um Deus que nos ama, assim como cada um de nós. Amém. Nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez na casa de Deus para que possamos estudar a sua palavra. Eu vi que durante alguns dias, as últimas mensagens que eu vi aqui, muitas pessoas falaram sobre psicologia, sobre orientação familiar, sobre comportamento. E eu queria também falar um pouquinho, dar um pouco de mim relacionado a isso. Existe uma preocupação da minha parte com relação a algumas pessoas da igreja e alguns tipos de comportamentos que são mal compreendidos. Às vezes nós temos alguns irmãos que estão passando por alguns problemas e não estão conseguindo entender o que é isso que está acontecendo na minha vida. E eu fico preocupado porque algumas tragédias espirituais têm ocorrido na vida de algumas pessoas por causa de alguns problemas psicológicos. E nós precisamos entender alguns detalhes. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar sobre amor. O que é amor? E às vezes nós achamos que a palavra amor, ela tem um sentido diferente do verdadeiro sentido que ela tem. É uma palavra que, se eu fosse falar sobre ela, levaria muitos dias. Mas eu vou falar um pouco, não vou falar tanto. Primeira coisa que você tem que entender é que amor, ele é razão. Nós precisamos entender isso. Amor é razão. Se Deus estivesse aqui na terra e estivesse com o seu filho, e o seu filho visse um outro amiguinho dele chupando um pirulito, ele não iria... E a criança começasse a chorar e falar assim: papai, eu quero um pirulito. Deus iria falar assim: não. O filho iria chorar muito e alguns pais vão falar assim: mas ele vai aguar. Na verdade, eu não conheço nenhum adulto aguado. Vocês conhecem algum adulto aguado? Eu nunca vi. Existe? Então acho que ninguém nunca aguou. Então, em algumas circunstâncias, Deus diz não. E para você, Deus já disse não. E não é porque Ele não te ama. Você tem que entender isso. Amor é razão. E eu quero deixar bem claro isso porque existem algumas pessoas que saíram da igreja por alguns problemas psicológicos que não tem nada a ver com o amor. Por exemplo, eu muitas vezes sentia vontade de não ir à igreja. Quantas vezes eu senti vontade de não orar?
Eu queria que você pensasse nisso também. Quantas vezes eu senti raiva? E quantas vezes eu tive vários comportamentos que eu pensasse assim, eu não sou um cristão. Eu queria que você pensasse nisso, porque existem muitas pessoas hoje na igreja que estão a um passo de sair, porque elas acham que não amam a Deus, porque elas não sentem mais vontade de orar, porque eu não sinto vontade de cantar, então eu não amo mais a Deus. Eu não sinto mais vontade de ir à igreja, eu não amo mais a Deus. E existem aquelas pessoas que ao ir à igreja sentem aquele calafrio quando ouvem aquela mensagem bonita, aquela música, fica todo arrepiado, emocionado, e dizem que isso é amor. E muitas vezes não é amor. Aquele calafrio, aquele pelos sobem assim no seu corpo, você pensa que é amor? Nem sempre. É um sentimento, é um comportamento, é uma reação do seu corpo porque você ouviu algo que foi agradável. Mas eu vou te dizer o que é amor. Amor é quando você, que é adventista do sétimo dia e conhece que a nossa fé ela é baseada na razão, porque nós damos a Deus um culto o quê? Racional. E o que é um culto racional? Eu não tenho vontade de ir para a igreja, mas eu vou. Senhor, eu não sinto mais vontade de orar, mas eu oro. E às vezes, algumas pessoas que vêm para a igreja e sentem aquele arrepio, e sentem aquela emoção quando ouvem um hino bacana, um hino bonito, uma mensagem bonita, elas sentem muito essa emoção, mas elas não têm o mesmo costume que você tem. Apesar dos pesares, apesar de um dia cheio de problemas e de tribulação, você tem o seu relacionamento com Deus. Mesmo você não querendo, mesmo você não sentindo vontade. E a palavra de Deus, ela te dá a explicação disso. A Bíblia, ela fala que nós, por causa do pecado, o pecado ele encarnou no homem. E existem alguns escritores que chamam isso até de carnalidade da alma. O pecado encarnado na alma do ser humano. Às vezes faz com que você não sinta vontade das coisas espirituais. E quantas pessoas saíram da igreja porque acham que não amam mais a Deus? Mantiveram firme a sua fé. Eu não estou sentindo vontade de orar. Eu não estou sentindo vontade de cantar. Eu não estou sentindo vontade de ir à igreja. Mas continuaram indo e ouviu talvez uma mensagem dizendo que ela estava longe de Deus, quando na verdade ela não estava longe de Deus. Ela precisava talvez de buscar uma orientação profissional, alguém que pudesse dar uma orientação ou talvez um medicamento para que ela pudesse novamente se encontrar em equilíbrio emocional. Irmãos, às vezes nós achamos que só o amor basta. E eu quero te dizer uma coisa que talvez seja contrária aqui, tudo aquilo que você já ouviu. Só o amor não basta. Só o amor não basta. E para poder te provar isso, eu vou contar uma historinha que eu vi alguns dias atrás. Um senhor foi à praia com seu filho. Tinha um filho pequeno, aproximadamente 10 anos de idade. E aí a criança estava lá tomando banho, brincando, e aí ele viu então seu filho se afogando. Só que ele não sabia nadar. E não tinha mais ninguém por ali perto. Ele não sabia nadar. Mas por ele amar muito seu filho, o que foi que ele fez? Ele se jogou na água, mesmo não sabendo nadar. E qual é o desfecho da história, meus irmãos? Morreu ele e o filho. Então eu quero dizer o seguinte, que o amor só não basta. Às vezes nós achamos que só o amor basta. Não. Às vezes nós precisamos de usar o amor para que possamos ser racionais e compreender as coisas. Se aquele Senhor que ama tanto o seu filho tivesse usado, além do amor que ele tem pelo seu filho, a razão, ele sairia correndo igual um louco, perguntando: você sabe nadar? Tem alguém que pode salvar o meu filho aqui? Para que alguém pudesse ir lá e salvar o seu filho, e não se jogar na água.
Talvez se ele tivesse aparecido uma pessoa para salvar, iria ter mais dificuldade, porque agora seriam 2 pessoas. Então você percebe que o amor só não basta? Então por isso, às vezes quando eu venho para a igreja, eu acho que só o fato de eu vir para a igreja e de eu dizer que amo a Deus é o suficiente. Mas não é o suficiente. Eu preciso novamente de restaurar um altar de Deus na minha casa. Eu preciso novamente estudar a palavra de Deus e compreender as suas vontades e começar a colocar na minha vida, passo a passo, item por item, no lugar devido, onde existe um lugar que somente foi separado para Deus. No meu coração existe um lugar que foi separado para Deus. Nos dias que eu tenho para poder fazer as minhas coisas, existe um dia que foi separado para Deus. Agora existem pessoas, irmãos, também que já fizeram tantas coisas horríveis, tantas coisas perversas, e que hoje elas acham que não tem mais conserto, que a situação dela está tão ruim que não tem mais jeito. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ver sobre a história de uma pessoa, de um jovem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a graça, a lei e obras. E quando nós estivermos estudando sobre isso, eu queria que você estudasse de uma forma racional. Porque nós que estamos aqui, nós damos um culto para Deus racional, não emocional. O culto emocional, muitas vezes, ele é cheio de falhas. Quando nós vamos lá no Éden, nós encontramos 2 jovens que prestavam culto a Deus. Quem eram? Caim e Abel. Vocês acham que Caim não amava a Deus? Ele amava a Deus. Caim, quando eu leio a Bíblia e quando eu vejo o relacionamento dele, Deus conversando com ele, não tinha como ele não amar a Deus. Mas o culto de Caim, ele era um culto pelo quê? Era racional ou era emocional? Era um culto emocional. E quando nós pegamos a Bíblia e lemos ela, começamos a estudar a Bíblia, nós agora entendemos que Deus mandou, eu vou fazer. Mesmo que muitas vezes aquilo que Deus mandou eu fazer não tenha lógica na minha vida, não tenha sentido. Então eu vou fazer, porque Deus mandou. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsou das suas possessões e diante dos filhos de Israel. Manassés, ele começou a reinar, se não me engano, com 12 ou 13 anos de idade. E ele fez o contrário do que o pai dele tinha feito. O pai dele derrubou os ídolos, ele restaurou os ídolos. E aí eu falo para você, será que quando você olha para a sua vida, você não começa a olhar e pensar assim, será que eu, como adventista do sétimo dia, conhecendo a vontade de Deus, não tenho colocado outros deuses na minha vida? Ele ofereceu seu filho a Moloque, ele fez o filho dele passar pelo fogo, ele matou o próprio filho. E as abominações que nós fizemos, muitas vezes nos afastam de Deus, e às vezes nós temos colocado nossos filhos também no mesmo caminho de pecado que nós temos, colocando nossos filhos no fogo, oferecendo nossos filhos a outros deuses. E nós fazemos isso quando nós não prestamos atenção nos programas que nossos filhos estão assistindo. Nós fazemos isso quando permitimos que nossos filhos andem com outras crianças que não têm, talvez, pelo menos um pouco de princípio. Fez várias imagens de esculturas e edificou em vários lugares do reino e fez com que o povo se corrompesse. Irmãos, quando eu olho para isso e eu penso o seguinte, Jardel, você como um cristão, adventista do sétimo dia, quando a sua vida está errada,
qual é o exemplo que você está dando para outras pessoas? Porque existem pessoas lá fora que olham para mim e para você pensando assim, olha, eu tenho que fazer um pouco para agradar a Deus. Então, se eu preciso fazer um pouco e não tenho conhecimento, eu vou olhar para aquela pessoa ali, o Jardel, vou olhar para os irmãos da igreja ali que eu conheci, porque talvez as coisas que ele faz são certas. E às vezes eu estou dando um mau exemplo. E uma pessoa que está agora talvez olhando, querendo começar a olhar para Deus, ela olha para mim e começa a ver hábitos errados e talvez vai começar a copiar os hábitos errados, porque eu assim ensinei. E não foi diferente com esse jovem. Ele edificou altares na casa de Deus, dentro da casa de Deus. A mesma casa que Deus tinha falado para Davi, que ele iria morar perpetuamente dentro daquela casa. Manassés edificou Deus para adorar ali. Eu vou ler aqui porque ali está difícil para ler. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo: porque Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo os ouvidos, ambos os ouvidos. Você acha que as coisas que você faz não têm repercussão? Eu vi uma pessoa falando o seguinte, que a pessoa, quando ela é fiel a Deus, não é porque ela é fiel a Deus que ela recebe bênção. Não, nós recebemos bênção de Deus, independente de ser fiel ou não. O plano de fazer com que a raça humana seja próspera e seja feliz eternamente surgiu no coração de Deus, não foi no coração do homem. Deus que desenvolveu em seu coração o desejo de fazer com que nós pudéssemos ser felizes. Mas quando nós desviamos, e Ellen White ela fala o seguinte, que uma igreja, quando ela está deixando de prosperar, se a sua igreja ela não batiza, se a sua igreja ela não tem mais as bênçãos de Deus, ela fala o seguinte: olha, igreja, para tudo, para os cultos, para tudo que está fazendo, reúna todo mundo e vamos orar, e vamos jejuar, e vamos fazer semanas de oração, e vamos fazer também noites de oração, vigílias, e aí nós vamos agora pedir a Deus para revelar, porque se existe um dentro da igreja que está fazendo coisas erradas, Deus tira as bênçãos. Essa igreja aqui ela tem mais ou menos uns 200 membros, eu acho. Então, irmão, se você está em pecado, está fazendo alguma coisa de errado, a igreja toda vai sofrer, não é só você. E quando eu falo isso, eu estou falando para mim também. Existem coisas na minha vida e eu não sou perfeito, eu sou pecador, e nós pecamos. Então, se existem coisas que estão fazendo com que tire a presença da igreja, eu não posso falar para você, e nem quero, e Deus também não queria falar para você, ó, saia da igreja já que você não quer nada sério comigo. Não é isso que Deus quer. Deus te implora, Ele não precisa de você, é você que precisa dele, mas Ele te implora porque Ele te ama. Não me abandone, vem para cá, eu vou te ajudar. Quais são os seus problemas? Primeira coisa que nós precisamos fazer, confessar os nossos problemas, conversar com Deus. Manassés, por causa dos seus pecados, ele foi levado cativo, ele era rei, agora ele é levado como prisioneiro. E às vezes nós estamos passando por problemas por causa dos nossos erros, e os meus irmãos, e a minha família, e a minha igreja, está passando por problemas também por causa dos meus erros. E nós precisamos de buscar a Deus, porque Ele nos ama e Ele mesmo implora para que voltemos para Ele. Ele não quer te perder, Ele não quer me perder. Só que Manassés, ele entendeu o poder da graça, e mesmo passando por angústia, Manassés lá no calabouço, angustiado, orou várias vezes ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante a Deus, o Deus de seus pais.
e fez uma oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Às vezes eu fico olhando assim, uma pessoa, parece, nós olhamos que nós não podemos perdoar alguns pecados, né? Às vezes nós falamos assim, mas tem pecado que não dá para poder eu aceitar. Um adultério, por exemplo. Qual homem que aceitaria um adultério? Qual mulher que aceitaria um homem de novo depois de adulterar? Difícil. Existem suas exceções. E Deus, Ele aceitou o seu povo. E Ele aceita você. Por muitos adultérios. A Bíblia, sinônimo de adultério na Bíblia é o quê? Transgressão da palavra de Deus. Transgredir a vontade de Deus. Quando nós transgredimos a vontade de Deus, nós quebramos a aliança com Deus. E ao transgredir e quebrar a aliança, Deus nos chama novamente e nos aceita. Ele que vai atrás e implora: olha, você adulterou, você errou, eu te amo, volta para mim. Senhor, mas eu estou todo errado, eu não consigo, eu vou voltar e vou continuar do mesmo jeito talvez. Ele, olha, volta e eu vou te ajudar. E ele ainda se propõe: volta que eu ainda vou te ajudar. Faz o seu melhor. Busca dar o seu melhor. E nós precisamos de buscar fazer o nosso melhor. Só que nós precisamos de entender o que é graça. E nós precisamos de voltar e entender o que é o melhor. Eu não sei se você ainda já entendeu o que é o seu melhor. Manassés, depois de Deus perdoar, ele reparou o altar do Senhor. O que é o altar do Senhor hoje? O que é o altar do Senhor hoje? Qual é o altar do Senhor que você pode reparar hoje? O culto familiar. Talvez você precise de restaurar isso novamente. O culto familiar. Ele ofereceu sacrifício. Ele ofereceu sobre ele sacrifício de ofertas pacíficas e de louvor. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Vemos que não existe então o quê? Limites para a graça de Deus. Se você ler a história de Manassés, você vai perceber que não existem limites para a graça de Deus. Ele pode alcançar o pior de todos os pecadores. Para um judeu, a videira é símbolo de quê? De salvação. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero que vocês entendam isso daqui. Qual é a função do ramo? A função do ramo é permanecer conectado na videira. Quem é o ramo? Quem são os ramos? Nós somos os ramos. E quando é que os ramos começam a fazer coisas que não gostariam de fazer? Quando eles não estão permanecendo conectados à videira. E existem muitas pessoas que hoje sofrem psicologicamente porque não conseguem. E eu vejo algumas pessoas falando assim: eu não faço trabalho missionário, eu nunca batizei ninguém, eu nunca consegui dar um estudo bíblico, eu nunca consegui testemunhar para ninguém veio a Jesus por causa daquilo que eu fiz.
Vocês vão entender isso. Qual é o significado de fruto na Bíblia? Fruto da justiça, frutos da salvação, frutos do Espírito e frutos. Nós precisamos de aprender que nós somos os ramos e estamos conectados na videira. E os frutos que nós damos são quais? Salvação, justiça, frutos do Espírito. Nós damos frutos. E os frutos são as almas que nós trazemos para os pés de Cristo. Mas não é tão difícil quanto muitas pessoas acham. E muitas pessoas ainda não deram frutos porque não pararam para poder entender verdadeiramente o que é dar fruto. Primeiro, nós precisamos de estar conectado na videira. O cristão deve reconhecer que é um ramo e que não tem capacidade nenhuma de produzir obras. Olha, você não tem capacidade de produzir obras. Ah, eu batizei 10 pessoas esse ano. Ah, eu batizei 100 pessoas. E eu saí pregando o evangelho e várias pessoas foram batizadas. Bem, vamos ver. É assim? É tão fácil assim? Nós não tem capacidade nenhuma de produzir obras ou frutos por si mesmo. E que a sua única função é permanecer firme na videira. Se você se conectar, você está fazendo a sua parte. Olha, sua única função, entenda isso, irmãos. A sua única função é estar conectado na videira. Ah, minha função é pregar o evangelho. Ah, minha função é sair por aí batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual está lá no finalzinho lá do livro de Mateus. A minha função é essa também. Você vai entender isso. Qual é a minha função? Vamos ver? Olha só. Existem pessoas que se cobram mais do que podem, sabia disso? Existem pessoas se cobrando. Existem pessoas saindo da igreja. Existem pessoas que não sentem mais vontade de fazer nada na igreja, por quê? Porque se sentem incapazes, porque já fizeram muito e não conseguiram nada. E olha o que esse texto diz. Desejar a todas as nações, página 677. Nisto é glorificado meu Pai, disse Jesus, que deis muitos frutos. Mas espera aí, não era só para ficar conectado na videira? Sim. Mas como é que agora eu vou ter que dar muitos frutos? Entenda. Deus deseja manifestar por meio de vós a santidade, a beneficência, a compaixão do seu próprio caráter. Todavia, olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Todavia, o Salvador não ordena aos discípulos que se atropelem para produzir frutos. O que ele diz? Diz-lhe, permaneçam nele. A ordem não é sair se atropelando para dar frutos. A ordem é o quê? Permanecer ligado à videira. Permanecer ligado à videira. Se vós estiverdes em mim, diz, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. E por meio da palavra de Cristo, que habita em seus seguidores, esta é a mesma vital união representada por comer sua carne e beber seu sangue. As palavras de Cristo são espírito e vida. Recebendo-as, recebeis a vida da videira. Viveis de toda palavra que sai da boca de Deus. A vida de Cristo em vós produz o mesmo fruto que nele. Vivendo em Cristo, andariam aderindo a Ele, por Ele sustentados, e dele retirando a nutrição, dareis frutos segundo a sua semelhança. Se nós pararmos de querer sair correndo na frente e se atropelando para poder fazer obras, primeiro nós precisamos de nos conectar à videira.
e permanecer na videira. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir nada, porque de mim mesmo eu não consigo fazer nada. Mas a partir do momento que eu estiver conectado à videira, me nutrindo da videira, darei fruto segundo a semelhança de quem? De Jesus. Os frutos serão a semelhança do Filho de Deus. Agora você me pergunta, Jardel, como que na época de Jesus, Pedro, quando abriu a boca para falar, 3.000 pessoas se batizaram? Por quê? Porque Pedro, quando ele era um pecador, e que ele não deixou de ser pecador, mas quando ele estava em pecado, e quando ele estava tentando compreender o que era se manter conectado à videira, mas não tinha compreendido ainda, ele negou Jesus. Mas quando ele compreendeu, diz que a sombra de Pedro fazia o quê? Alguém sabe? Curava. Ao você se conectar à videira, sem se preocupar com as obras que você tem que fazer, as obras vão fazer parte da sua vida de uma forma natural, muito natural. E mais uma vez vou falar um pouquinho sobre psicologia. Na psicologia existe uma palavra, agora fugiu a mente, não podia fugir, né? Mas fugiu. Depois eu falo qual é a palavra. Essa palavra ela tem um significado, cognição. O que é cognição? A cognição, ela é parecido com aprender. Parecido com aprender. Mas é algo que surge na sua cabeça de forma involuntária, praticamente. Por exemplo, quando eu mudei para Vila Velha, constantemente eu passei da rua que entrava para minha casa, minha esposa sabe disso. E eu tinha que ficar imaginando, eu tenho que entrar na rua tal, aí tem talvez um bar tal, e eu entro na rua. Não é assim quando você muda para um lugar que você não conhece? Você vai decorando. E depois de um tempo, como é? Sai eu e o Emerick conversando em direção para minha casa. Ele não sabe onde é minha casa. Ele está me seguindo. Cognitivamente, eu vou conversar com ele e vou entrando nas ruas, pensando que eu tenho que entrar nas ruas, ou isso se tornou agora cognitivo, ou involuntário praticamente? Como é que funciona? Você hoje vai para sua casa pensando, ou o seu corpo mesmo te leva sem nem pensar? Não é, João? Não é assim? É assim. Mas para isso acontecer na minha vida, foi necessário que eu fizesse o quê? Repetições. Eu tive que repetir o comportamento constantemente. E o que isso pode valer na minha vida espiritual hoje? Você que não tem costume de orar, de levantar da sua cama e falar com Deus, de ir para a cama e falar com Deus, é porque você não fez isso várias vezes. Porque ao deitar, uma pessoa que fez involuntariamente, ela já começa a falar com Deus. Então você precisa de se esforçar no começo. E para ir para minha casa na primeira vez, eu tive que me esforçar. Hoje eu não preciso mais. Então existem vários fatores que nós precisamos de aprender. E para poder aprender, nós precisamos de nos esforçar. E depois de nos esforçar, isso vai se tornar natural na nossa vida. O relacionamento de Deus com você hoje, ele é um relacionamento forçado? Ele é um relacionamento forçado? E aí você vai ficar pensando assim, é um relacionamento forçado, então eu tenho que parar. Não pare. Não pare. Não desista. Esse relacionamento forçado que você tem com Deus, ele é natural. E você precisa de passar por ele, todos nós precisamos passar por ele. A dor, o sofrimento que você tem hoje, a dificuldade que você tem hoje, para ir para a igreja, para orar, para sentir vontade de fazer as coisas de Deus, você tem que se esforçar. Mas vai chegar um momento, fique tranquilo, que Deus vai plantar no seu coração a sua palavra,
E aos poucos você vai começando a fazer isso naturalmente. E você vai crescendo espiritualmente. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos seguir essa caminhada difícil. Porque a própria palavra mesmo diz que ela é estreita. É um caminho estreito. Mas é um caminho que leva a um lugar que existe um espaço muito grande, que é o coração de Deus. E nós precisamos e nós queremos estar lá. Deus não desiste de você. Então, mesmo com todas as lutas, com todas as dificuldades, mesmo não sentindo vontade nem prazer de vir à igreja, venha. Porque você decidiu no seu coração. Você tomou a decisão: Senhor, eu não sinto vontade de ir para a igreja, mas eu decidi te amar. Eu não sinto vontade nem de te amar, mas eu decidi, eu tomei essa decisão. Eu não sinto vontade, Senhor, de cantar. Eu não sinto vontade, Senhor, de pegar um cargo para 2020. Eu não tenho vontade de pegar cargo em 2020, mas eu vou aceitar e vou fazer o meu melhor. Eu vou lutar contra essa natureza, contra a carnalidade da alma. E vou fazer o melhor que eu puder. E Deus vai olhar para você, sabendo que você, apesar de ser pequeno, frágil, fraco, cheio de defeito, que cai e levanta, e no outro dia cai de novo, Ele ainda olha para você e fala assim: meu filho, levante. E se você cair de novo e tiver força para levantar, mesmo que não tenha forças para levantar, eu vou te ajudar a levantar. Mas venha, não deixe de vir. Não desista. Porque Deus te ama de forma incondicional e Ele espera ter você um dia, pela eternidade ainda. Amém. Aqueles que puderem, vamos colocar de joelho e falar com Deus. Mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pelo amor incomparável e incondicional que o Senhor tem por cada um de nós. Mesmo nós temos tantas fraquezas e debilidades, o Senhor ainda nos chama para sermos chamados teus filhos. O Senhor nos chama para a eternidade, nos chama para a sua maravilhosa graça. Querido Deus, perdoe as nossas falhas e abençoe, Senhor, cada pessoa que está aqui e aqueles também que não puderam estar. Que nós possamos ter uma semana abençoada por Ti, com a Tua proteção e Teus santos anjos. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.